Bem, gente, em mais um ato insano, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ventríloco dos globalistas, dos comunistas, chega e conta uma grande mentira no Egito, que no primeiro momento condenou os ataques do Hamas a Israel como um grupo terrorista. Mentira. Toma vergonha nessa sua cara. Vai aqui o meu repúdio e o repúdio da Constituição brasileira e dizer ao senhor presidente do Congresso Nacional: olha, isso é crime na Constituição brasileira. Estamos vivendo um Estado democrático de direito, senhores ministros da Suprema Corte. Qual a atitude que nós vamos tomar? Eu sei que o impeachment de um presidente cabe ao Congresso Nacional. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de fevereiro de 2024. São 8 horas da manhã. A única chance de Bolsonaro escapar da prisão é fazer com que o antipetismo adormecido na mídia e no Congresso acorde e coloque o processo contra si em segundo plano. Antes de continuar, porém, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A situação desse sujeito, Magno Malta, que você viu tentando usar uma fala de Lula sobre o conflito israelo-palestino em um processo de impeachment, esse é o indício mais claro do desespero do bolsonarismo. O temor de Bolsonaro, o chefe desse sujeito, tal Magno Malta, é muito grande. O temor de Bolsonaro de ser preso após a operação da Polícia Federal é tão grande que ele passou mal de pânico, de medo. Bolsonaro passou o carnaval em alta tensão. Aliados políticos dele relataram que chegou a ter certeza de que seria preso, especialmente após o Valdemar Costa Neto, presidente do partido dele, ir para a cadeia por 2 dias após ser flagrado com arma irregular e uma pepita de ouro. Segundo o próprio partido Bolsonaro, ele teria chegado até a se mencionar em um dos momentos que falou sobre a prisão de Valdemar. Diante do nervosismo do ex-chefe do executivo, auxiliares dele repassaram a atuar na tentativa de acalmá-lo. Pessoas próximas acionaram seus contatos no meio jurídico, inclusive no STF, em busca de saber a temperatura sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro. Tiveram a sinalização de que naqueles dias de feriado uma ordem de prisão não estava no radar. Foi só na segunda-feira que Bolsonaro passou a mostrar alguma tranquilidade, pelo menos para os correligionários do seu partido. A estratégia traçada por ele hoje é destacar a popularidade de Bolsonaro e tentar empurrar o problema com a barriga. É diante disso que a oposição, como você viu o Magno Malta falando, criou aí uma estratégia para tirar o foco do Bolsonaro e, quem sabe, até criar uma impopularidade e um caldo de cultura que faça o Congresso se debruçar um pouco mais a sério sobre esse pedido de impeachment que já está para sair e vai ser anunciado com alarde pela fala de Lula sobre as ações de Israel. Que, na verdade, o que o Lula disse é o seguinte, é que é algo que todo mundo vê, que a reação de Israel é desproporcional àquilo que aconteceu. Tudo bem, Israel sofreu um ataque dos palestinos que mataram algumas pessoas e sequestraram algumas outras pessoas, mas foi um grupo pequeno, tal, não importa, não deve fazer com grupo nenhum. Mas fizeram, foi um ato que poderia ter sido resolvido com uma ação de negociação, libertação, se concentrar na libertação dos reféns que o Hamas fez, negociar com eles, trocar por prisioneiros e depois fazer uma ação ali para blindar o país desse tipo de risco. Não, eles decidiram promover um genocídio na faixa de Gaza. 10 mil crianças já foram assassinadas, mulheres, idosos, gente indefesa que não sequestrou ninguém, que não matou ninguém, matando essas pessoas de fome, atacando hospitais.
A comunidade internacional em peso vem criticando Israel, né? Então ali, por falar o óbvio, o bolsonarismo quer pedir o impeachment de Lula usando um artigo da lei do impeachment lá, que fala sobre outro tipo de coisa, não é? Fala sobre outro tipo de ação em relação a um governo estrangeiro. Seja como for, essa é a última cartada do bolsonarismo. Se o Bolsonaro não conseguir, o Bolsonaro e os asseclas dele não conseguirem criar um fato novo para tirar o foco do processo contra o Bolsonaro e contra os bolsonaristas, o destino deles está traçado. Em mais alguns meses o Bolsonaro vai começar a ser julgado no STF. A minha percepção é de que não vai funcionar. Toda essa gritaria, nem que eles conseguissem instaurar um processo de impeachment, isso não tiraria o Bolsonaro da cadeia. Acontece que eles não vão fazer isso, evidentemente. O Lula ainda é forte no Congresso, o Lula tem uma popularidade grande entre a sociedade e um processo de impeachment requer um presidente fragilizado. De resto, a grande maioria dos brasileiros, para o bem ou para o mal, está se lixando para o Oriente Médio porque as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência. Se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar sobre o conflito israelo-palestino, a esmagadora maioria vai dizer para você que não sabe nem do que se trata. Então a aposta bolsonarista é fraca para resolver a gravidade dos seus problemas com a lei. Enquanto isso, o Lula é destaque na imprensa israelense. Os principais jornais de Israel, The Jerusalem Post, Haaretz, The Times of Israel, estampam fotos de Lula e de Netanyahu, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, em tom crítico a Lula e de o que o jornal aí chama de perplexidade pela declaração do presidente brasileiro. Não sei como é que pode haver perplexidade, sinceramente. Esse sujeito é um extremista de direita, é um bolsonarista, é um Bolsonaro israelense. Perplexidade, dizer que está vendo genocídio, a comparação com o nazismo é algo que vem sendo feito por todos há algum tempo. Quando se vê um processo em que milhares e milhares e milhares de crianças são mortas, é difícil não fazer essa comparação, não é? Bom, o Lula volta ao Brasil em meio à polêmica com Israel e um monte de problemas a resolver no Congresso. Tem, por exemplo, a reoneração das empresas que deixaram de pagar impostos ao longo dos últimos anos, né? Tiveram isenção fiscal, e o governo precisa combater o déficit do setor público e quer que paguem. Então, todos esses problemas aí, junto com o pânico bolsonarista e junto agora com esse factoide sobre a declaração de Lula em relação à guerra no Oriente Médio. Militar acusada por ministro de Lula de cena repugnante é exonerada. Vamos ver a cena em questão. Essa senhora passou alguma coisa para o Bolsonaro na mão e o deputado Paulo Teixeira, do PT, ministro do Desenvolvimento Agrário, disse que era uma cena repugnante ela fazer isso, não é? E a crítica foi feita em agosto do ano passado e, na ocasião, o Teixeira publicou até um vídeo com essa cena e, na verdade, o que foi entregue ao Bolsonaro, no entanto, foi uma medalha institucional do Departamento de Saúde e Assistência Social do Ministério da Defesa. E, na verdade, essa cena aí pegou muito mal, né? Poderia ter simplesmente entregado a moeda para ele. Não se entende por que fez segredo disso. Bom, e no caso da cassação de Moro, o TRE do Paraná já decidiu como será o julgamento e será o seguinte: o relator do processo e os outros membros da bancada que vai julgar o Moro vão decidir seus votos em segredo e só vai ser conhecido o voto de cada um deles na hora da votação. Há quem diga que o TRE Paraná vai deixar
vai passar pano para o Moro, vai salvar a pele do Moro, mas façam o que quiser, no TSE ele vai perder o mandato. Sucessão de Lira e Pacheco divide a atenção de parlamentares na volta dos trabalhos do Congresso. Na verdade, este é o último ano da presidência do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Cargos extremamente estratégicos. Para que você tenha uma ideia, esse pedido de impeachment da oposição contra Lula depende única e exclusivamente do Arthur Lira. É o poder que um cara desse tem. Então aí esse processo realmente vai esquentar o Congresso Nacional, porque é uma luta muito grande de poder. A Prefeitura de São Paulo está empregando empresas de ônibus ligadas ao PCC. E depois eles vêm fazer acusações à esquerda. 1 em cada 4 passageiros de ônibus na cidade é transportado por companhias que foram e estão sendo investigadas por ligação de acionistas com o crime organizado. Esse é o governo que a capital paulista tem e do qual vai se livrar este ano. PEC dos militares. O governo tenta avançar e a oposição vê uso político. Essas escolas militares, elas são discriminatórias, discriminam pessoas negras, são poucas, têm um histórico de ensino medíocre e custam uma fortuna. O Lula acabou com elas e quer também tirar os militares da política. Estou falando das escolas porque é uma das excrescências referentes ao militarismo na política. E agora tem uma proposta de emenda constitucional dos militares que vai fazer com que militar da ativa não possa disputar eleições e propor esse tipo de loucura. Sem arma e DEB baixo, como deve ser, projeto de escola cívico-militar vai vir para São Paulo. É o que eu estou falando. Essas escolas são uma excrescência, têm um desempenho pífio, são marcadas por atos de racismo. Por exemplo, garotos, meninas com cabelo afro são discriminados e não tem um histórico de grande aprendizado, de grande sucesso, tem IDEB baixo, não é? O índice do desenvolvimento da educação, né? E aí então realmente mais uma consequência do erro de eleger esse Tarcísio. E o MDB alertou o candidato à reeleição a prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sobre o risco de um ato com Bolsonaro à sua candidatura. O bolsonarismo é muito repudiado em São Paulo. A capital paulista deu vitória ao Lula na eleição de 2022. O estado deu vitória a Bolsonaro, o estado de São Paulo. Mas a capital paulista votou em peso em Lula. E essa aproximação do Nunes com o Bolsonaro é o beijo da morte. Ainda bem. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.